Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Num jogo emocionante, o Botafogo consegue empatar com o Santos na Vila Belmiro por 2-2, depois de estar perdendo por 2-0. Será que o Bruno Lage entrou com o time errado no primeiro tempo? Essas e outras notícias iremos falar agora aqui no canal do Bruno Print. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações do nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o nosso canal. Ontem o Botafogo enfrentou o Santos num jogo muito difícil, importante para o Botafogo, lá na Vila Belmiro. E de início de jogo nós não entendemos porque o Bruno Lage ele iniciou a partida com o Danilo Barbosa e o Tietê e também o Marlon Freitas no meio de campo, 3 volantes, e nós já havíamos visto que isso não deu certo, uma vez que o Castro também já colocou esse time e o Botafogo ficou sem criação no meio campo. E mais uma vez o Botafogo repete essa escalação e não dá certo também. O Botafogo começa o jogo até melhor que o Santos, tendo as ações ofensivas da partida, tendo um domínio, teoricamente, do jogo, mas conforme o jogo foi se encaminhando, o Botafogo começou a ter aquelas falhas defensivas, até mesmo porque o Adrielson não estava com seu companheiro habitual, que é o Cuesta não jogou, e não entendemos porque o Bruno Lage também não colocou o Segovia do lado do Adrielson, já que o Segovia havia sido negociado, mas acabou ficando para esse jogo, e ele não entrou, e entrou o Sampaio improvisado na esquerda, e nós vimos que não deu muito certo. O Sampaio bem aquém daquilo que nós esperávamos, né? Lento, e com o esquema que o Bruno Lage arma de jogar com as linhas bem altas, fica muito ruim pela falta de velocidade que o Sampaio tem. Então o Botafogo começou a ter dificuldades, porque já que o Santos jogou mais defensivamente, mais reativo, esperando o Botafogo, as ações do Botafogo, e vinha no contra-ataque rápido, com aquelas bolas que a gente sabe que o Santos sempre faz isso, né? Ele começa fechadinho e vai naquelas bolas de transição rápida, com seus pontas, com o Marcos Guilherme, e em uma dessas jogadas o Santos consegue uma enfiada, e o Marcos Guilherme recebe a bola dentro da área. O Adrielson meio que se precipitou, deu aquele carrinho e foi driblado pelo jogador, que chutou forte, sem defesa para o Perry. O Perry ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar, e o Santos faz 1-0 em cima do Botafogo. Acaba o primeiro tempo, 1-0, o Botafogo muda, né? O Bruno Lage tira o Júnior Santos e coloca o Segovinha, e o Botafogo começa a melhorar. Mais toque de bola, mais posse de bola ainda, e o Botafogo começa a chegar próximo às linhas do Santos, o gol do Santos, mas não consegue marcar. E numa bobeira muito grande do Marçal, uma tirada de bola ali na zaga, tocou a bola totalmente errado. O Santos recupera aquela bola e num cruzamento perfeito, o Marcos Guilherme faz o segundo gol do Santos. Parecia que estava tudo perdido, 2-0, o jogo já indo para o final, mas aos 38 minutos o Botafogo consegue uma jogada muito boa, depois de uma mexida, outra mexida do Bruno Lage, e que deu uma cara melhor, que era para ele ter iniciado o jogo com
com um time mais ofensivo, teoricamente dizendo, né, com um meia mais de criação, mas ele não fez isso. Mas no segundo tempo entrou o Lucas Fernandes, entrou o Carlos Alberto, entrou o Janderson e o time começou a ter mais posse de bola, mais domínio do jogo. E numa jogada muito boa do Botafogo, o Janderson recebe essa bola, já toca rapidamente para o Tiquinho domina e a gente sabe que ali o nosso artilheiro não perdoa. O Tiquinho faz o primeiro gol do Botafogo e aquilo ali incendiou a partida. O Botafogo começa a vir para cima do Santos querendo o empate e numa jogada muito boa a gente consegue fazer o gol, uma cabeçada perfeita. O próprio Marçal, que havia falhado no segundo gol do Santos, conseguiu se redimir num cruzamento perfeito, numa cabeçada certeira. Parecia um chute do Adrielson e o Botafogo consegue arrancar um empate heróico em cima do Santos. Muitos já achavam que o Botafogo não teria condições de empatar com o Santos, até mesmo porque o Botafogo começou mal, não tinha muita criatividade ali para poder chegar, mas com as mexidas do Bruno Lage, e na sua entrevista ele foi humilde para reconhecer isso, e as suas mexidas foram importantíssimas para que o Botafogo chegasse ao empate daquele jogo. E não só o Botafogo empatou, mas como o Botafogo também teve oportunidades para virar aquele jogo. Numa cabeçada bonita do Carlos Alberto, o zagueiro do Santos tirou ali quase em cima da linha a virada do Botafogo e depois, num cruzamento do Lucas Fernandes, numa falta, o Sampaio, cara, deu uma cabeçada. O Sampaio subiu sozinho e cabeceou para fora, rente à trave. E ali todo mundo já estava gritando, comemorando o gol, mas a bola infelizmente foi para fora. Esse empate foi ruim? Não, não foi ruim. Teoricamente foi muito bom para o Botafogo. Por quê? Porque além de sair de lá com 1 ponto do São Paulo, o Botafogo mostrou para todos os adversários que o Botafogo realmente veio para brigar. Apesar dessa campanha maravilhosa que o Botafogo tem feito, muitos ainda estão duvidando do Botafogo. E ontem, muitos viram a capacidade de reação do Botafogo, coisa que não havia visto, porque o Botafogo praticamente o campeonato inteiro saiu na frente. E esse foi o segundo jogo que o Botafogo saiu atrás. O primeiro jogo foi contra o Atlético Paranaense e o Botafogo perdeu por 1-0. E depois desse jogo, todos os jogos o Botafogo saía na frente e mantinha o placar. E ganhava os jogos. Sendo que ontem o Botafogo saiu atrás, perdendo por 1-0, depois tomou o segundo gol e o Botafogo teve força para lutar e conseguir fazer os 2 gols e por pouco não conseguiu essa virada. Muitos reclamaram de como o Bruno Lage entrou com o seu time em campo. Nós sabíamos que poderia até dar certo, mas como a gente já tinha visto, como eu já falei, o Castro já colocou esse time e não deu certo. O Botafogo fica sem criatividade porque coloca o Tietchan numa posição ao qual ele não funciona. Nós sabemos que o Tietchan funciona de segundo volante. O Marlon Freitas tem jogado muito bem de primeiro volante. E para mim foi um dos melhores ali, se não o melhor da partida. O Marlon Freitas, muito regular, está sempre jogando bem. Todos os jogadores ali do Botafogo, tirando o Marlon Freitas, tiveram uma partida abaixo daquilo que nós esperávamos. O Botafogo foi bem aquém, até o Adrielson, apesar do gol, apesar de ter tirado algumas bolas, também não estava do jeito que ele vem jogando. O Marçal errou muito. O de Plácido teve uma partida bem honesta. O Danilo Barbosa também jogou bem, só que eu achei que os 3 ali, com 3 volantes, o Botafogo ficou muito batendo cabeça. Os 3 volantes ali não sabiam muito bem o que fazer, suas posições corretas, e isso deu uma dificuldade ali no meio de campo. Mas com as mexidas do Bruno Lage bem assertivas,
o Botafogo conseguiu se achar em campo, conseguiu ter uma transição melhor, toque de bola melhor, e o Botafogo conseguiu chegar consecutivamente ao gol do Santos. Conseguiu empatar e quase virou a partida. 40 pontos, 12 de vantagem para o Flamengo, que empatou com o poderoso América dentro do Maracanã. O Grêmio venceu o seu jogo contra o Atlético Mineiro e agora estamos a 11 pontos do Grêmio. Seguimos fortes, firmes e sabendo que o Botafogo veio para ganhar. O Botafogo não entra em campo para perder. Agora é uma semana cheia aí de preparação, de treinamentos para que o Botafogo enfrente o Curitiba dentro do Newton Santos domingo às 14 horas. Ganhar esse jogo para que nós venhamos voltar à vitória e deixar ainda mais, aumentar ainda mais a distância para os nossos adversários. E nunca se esqueça de dar aquela secadinha para os nossos rivais. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço para você. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Forte abraço, que Deus te abençoe e abençoe também a sua família. Valeu, galera!